Oi, gente, tudo bem? Gente, esse vídeo é um vídeo cristão. É um vídeo sobre relacionamento com Deus. Se você tem interesse, você está convidado a ficar. Hoje eu quero conversar com você uma coisa muito importante que para mim mudou totalmente a forma com que eu me relaciono com Deus. Que é como Deus nos vê. Gente, isso é muito forte. Eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção nenhuma disso, sabe? Como Deus me vê. Então, o que acontecia? Bom, vamos começar do princípio. Quando a gente começa a... Eu acho que eu vou começar a gravar roteiro, sabe? Que começa a me perder nas coisas que eu falo. Tem TDAH, então... Ai, se perder não é difícil pra mim. Bom, enfim. Vamos começar do início. Quando a gente começa a se aprofundar no relacionamento com Deus, buscar mais o Espírito Santo, buscar mais essa proximidade com o céu, com o reino de Deus, com o reino espiritual, a gente começa também a trazer muitas questões que a gente nem sabia que tinha, sabe? Começa a se levantar algumas coisas que você nem sabia que tinha, aquele sentimento. Então, o que acontece? Quando você está num nível de relacionamento com Deus e você quer subir para um outro nível, você está num nível espiritual, aí você quer subir para um outro nível espiritual, você não pode trazer a mentalidade que você tinha aqui para cá. E parece para mim que existe um nível que você passa do nível A para o nível B, que é o mais crítico que tem, que é aquele que você começa a ter uma intimidade com as coisas celestiais mesmo, começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo, começa a buscar muito mais, começa a viver muito mais o extraordinário de Deus, sabe? Isso tudo é espiritual. Então a gente não pode trazer nossa mentalidade antiga para esse outro nível espiritual, entende? Então, o que acontece? O que aconteceu comigo? Vou dar o meu relato pessoal. Quando eu comecei a buscar mais essa intimidade com Deus, eu comecei a passar por um outro nível espiritual. E eu comecei a ser muito atacada na minha mente. Muito atacada na minha mente. A minha cabeça dizia assim, porque tu não tem valor para isso. Porque tu é pecadora, né? Da onde que tu vai acessar o reino de Deus? Sabe? Isso tudo é uma ilusão da tua cabeça. Imagina, né? Tu já deve ter magoado muito a Deus. Tu acha que ele vai te perdoar assim numa boa, vai deixar tu acessar assim numa boa? Não, isso vai levar muito tempo. E a gente não leva muito tempo não, tá? Claro que tempo de Deus ou tempo de Deus a gente não sabe. Mas se a gente quiser ir buscar, sim, a gente pode levar muito menos tempo do que uma pessoa que não está buscando fervorosamente o reino de Deus. Bom, mas vem pensamentos muito intrusivos, assim, vem sentimentos muito intrusivos. A gente olha para um irmão e pensa assim, nossa, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Sabe, umas coisas que a gente não deveria ter. Coisas, pensamentos e sensações que a gente não deveria ter, sabe? E o que acontece com isso? A gente está com a mentalidade antiga da gente. A gente ainda tá com a mentalidade do nível anterior, que a gente não tinha esse relacionamento com Deus, que a gente não tinha essa proximidade, a gente tá entrando numa outra realidade com Deus. E Deus quer que você mude a sua cabeça. Se você não deixar essa mentalidade para trás, você não vai conseguir evoluir. Escuta o que eu tô falando, porque isso aconteceu comigo. Você não vai conseguir evoluir. Não vai, porque Deus vai querer te abençoar e você não vai se achar merecedor. Sabe? Deus vai querer te entregar as coisas e você não vai se achar capaz de fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Você não vai conseguir se sentir capacitado. Por mais que a gente saiba que o Espírito Santo nos capacita, que Deus nos capacita, que Deus faz tudo pela gente, que Deus nos ama, aquele sentimento, aquela certeza, aquela segurança, a gente não consegue ter numa plenitude. A gente fica meio... sabe, na corda bamba, assim, não sabendo muito bem o que está acontecendo, não tendo muita segurança de nada. A gente tem uma fé, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente o amor de Deus, mas a gente não consegue se sentir capacitado, sabe? Porque a gente está com uma mentalidade antiga. A gente tem que quebrar essa mentalidade antiga.
Eu sabia disso? Não, eu não sabia. Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, porque eu quero que vocês saibam como eu fiz para quebrar essa mentalidade antiga, tá? Então, assim, gente, eu fui... Engraçado que nada é por acaso, né? Deus sempre faz as coisas muito bem arquitetadas. Eu fui numa entrevista de emprego e a pessoa que me entrevistou, gente, não é nem que ela tenha me tratado mal, que ela tenha me dito... Não aconteceu nada. Foi uma entrevista normal de emprego, sabe? Não foi aquela entrevista assim que... eu senti... sabe, que fluiu maravilhosamente, meio brilhante, mas também não foi uma entrevista ruim, foi uma entrevista normal, foi uma coisa que aconteceu normalmente. Só que quando eu saí de lá, gente, eu saí me sentindo um trapo, um lixo de gente, sabe? Eu saí me sentindo assim, nossa, eu tinha conversado com Deus sobre essa entrevista e Deus disse, não, vai lá, faz essa entrevista. É da minha vontade que tu faça essa entrevista. Só que aquela coisa, era da vontade que que eu fizesse a entrevista, né? Ele não falou nada sobre eu ter aquele emprego, mas ele disse pra mim que ele tinha vontade que eu fizesse aquela entrevista e eu fui fazer. E aí eu me lembro que eu tava esperando e eu falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo dizia assim pra mim, não te preocupe, eu olhava assim pros lados assim, não sei, eu tô me sentindo meio deslocada, assim, e o Espírito Santo dizia assim pra mim, não te preocupa, tu vai gostar. Eu nunca vou esquecer dessa frase que ele me disse, não, tu vai gostar. Só isso ele me disse. E eu entrei pra entrevista. Quando eu entrei pra entrevista, eu saí de lá, passou a entrevista, eu saí de lá tão mal, gente. Tão mal, que eu pensava assim, nossa, Espírito Santo, tu disse que eu ia gostar. Nossa, eu acho que... Aí eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu comecei a duvidar, pensar assim, nossa, eu acho que eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Comecei a duvidar, sabe? Comecei a duvidar do meu próprio entendimento, do meu próprio discernimento do Espírito. Que, nossa, eu tinha assim, eu batia outros papos com o Espírito Santo. E eu sabia discernir quando era o meu pensamento e quando era ele falando comigo. Eu sabia discernir isso. Eu já estava num nível que eu estava sabendo discernir muito bem isso. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a duvidar do meu próprio entendimento sobre o Espírito Santo. Comecei a duvidar que ele falasse comigo de verdade. Comecei a duvidar que Deus gostasse de mim. Comecei a pensar assim, nossa, eu acho que eu magoei tanto a Deus no passado que hoje eu não sou nada, sabe? Ele não quer me dizer, mas eu não represento nada pra ele. E fiquei, gente, eu chorava assim, as minhas lágrimas corriam no meio da rua, eu caminhando na calçada e as minhas lágrimas correndo assim, e eu tentando disfarçar, né, que eu tava indo pegar o ônibus, tentando disfarçar assim dentro do ônibus, eu ouvindo os louvor. E, gente, eu não deixei de ouvir louvor, de ouvir pregação, nada disso. De orar, nada disso. Eu tava triste e tava duvidando das minhas percepções que eu tinha diante de Deus. Eu tava duvidando da intimidade que eu tinha com Ele. Eu tava duvidando de tudo isso, sabe? Eu tava achando que, nossa, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada comigo. E aí, eu tava chegando em casa... E eu pensei assim, eu vou abrir a porta de casa, eu vou desabar a chorar. Porque eu já tinha feito 2 dias de jejum. Aquele dia que eu fui fazer a entrevista era pra me fazer o 3º dia, mas daí eu não fiz porque eu fui na entrevista. Eu já tinha feito 2 dias de jejum, nesses 2 dias de jejum eu já tinha chorado, eu já tinha me alegrado no Espírito Santo, eu já tinha aprendido mais de Deus. Nossa, já tinha sido muito bom pra mim. E quando chegou no 3º dia, acontece tudo isso, sabe? De eu ficar com esse monte de dúvida, de vir e desabar esse monte de dúvida na minha cabeça, de eu chegar a pensar que Deus não se importava comigo, sabe? Que o Espírito Santo nunca falou comigo. Eu pensei, sabe? Só que eu olhei pro céu e disse, Deus, eu acho que o Espírito Santo não fala comigo, eu acho que eu me enganei esse tempo todo. E eu não sei mais discernir, eu achava que eu sabia discernir e não sei. E Deus falou no meu coração, a gente discerne
as palavras de Deus pelo nosso espírito. O discernimento é espiritual. Só que ele disse assim, a gente discerne pelo espírito, ponto. Aí eu volto pra sala, já tava assim desolada, não sabia mais o que fazer. E eu abri um vídeo que dizia assim, qual é a sua identidade celestial? Como Deus te vê? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado, nossa, Deus me vê de um jeito diferente do que eu me vejo. Nunca tinha pensado nessa questão. E aí eu comecei a ver o vídeo e a menina disse assim, gente, perguntem para Deus. Perguntem como Ele vê vocês. Perguntem, orem para Deus, diga, Deus, como o Senhor me vê? Como eu sou no mundo celestial? Como eu sou no mundo espiritual? Como eu sou para ti, Deus? Como eu sou? E eu baixei a cabeça e fiz aquela oração. Disse, Deus, como eu sou para ti? Como eu sou no mundo espiritual? Como é que o Senhor me enxerga? E chorava, gente, eu chorava em cima da Bíblia. Eu comecei a chorar em cima da Bíblia, minhas lágrimas caíram em cima da Bíblia. E eu não sabia mais o que estava acontecendo, sabe? Eu chorava, e aí daqui a pouco eu me recompus. E parei de chorar. E botei num culto do pastor Luciano Subirá. Eu gosto muito das pregações dele também. E o culto estava passando e era sobre um assunto que não tinha nada a ver com o que eu tinha perguntado. Mas aquele culto foi passando e daqui a pouco o pastor Luciano disse assim, quando Lúcifer, porque Lúcifer vai ser preso por 1000 anos, né? A gente está na Bíblia. Quando Lúcifer for preso por 1000 anos, não vai precisar descer o exército de anjos do céu, que a gente sabe que tem os anjos, os arcanjos, e são anjos de guerra do céu, a gente sabe que tem vários níveis angelicais, né? Não vai precisar descer, vai precisar descer um anjo. Quando ele falou vai precisar descer um anjo, gente, parece assim que eu fechei a visão de um jeito que eu não sei explicar pra vocês vão ter que acreditar no sobrenatural. Eu fechei a minha visão de um jeito e foi como se Deus botasse um espelho na minha frente e dissesse assim, filha, eu te vejo assim. E eu tinha um brilho tão grande e atrás, assim, tinham asas, como se fosse um anjo. Não tô dizendo que eu sou um anjo, tá, gente? Tô dizendo que é assim que Deus me vê, com a preciosidade de um anjo de Deus. Sabe? Eu sou tão preciosa para Deus como os seus anjos. É isso que ele quis me dizer. Gente, eu tremia, meu corpo todo tremia de cima a baixo. Eu chorava tanto assim. Eu nunca tive uma reação daquelas na minha vida. Eu tive uma reação muito diferente de todas as reações que eu tive na minha vida. Então Deus, ele me disse, filha, eu te vejo assim, dessa forma. E a visão foi tão linda e tão clara que hoje eu não duvido como Deus me vê, sabe? E isso mudou a minha forma de me relacionar com Deus. Mudou aqueles pensamentos que eu tinha de que eu não mereço, né? Deus vai me abençoar por que se eu não mereço? Né? Deus vai me abençoar por que se isso... Eu sou uma pecadora, faço tudo errado. Mesmo que a gente não faça tudo errado, sabe? Mesmo que a gente tente acertar o máximo com Deus, a gente sempre pensa, nossa, né? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? E aí Deus vem e mostra, você tem o valor de um anjo. Você tem o valor de um anjo celestial. É assim que eu te vejo. É com esse valor que eu te vejo. Sabe? Isso mudou totalmente o jeito que eu me relaciono com Deus. E sim, a menina que gravou o vídeo, que também fez essa pergunta, que graças a Deus eu vi esse vídeo, porque talvez se eu não tivesse visto esse vídeo, eu não tivesse destravado isso na minha vida, essa crença de que eu não mereço, de Deus e tal. Ela se viu como um gigante, como um gigante, ela disse que se via grande na fé, e ela olhava assim, embaixo ela via as pessoas pequenininhas, e ela era grande, gigante espiritualmente, sabe?
Eu vi uma outra pessoa também que relatou que ela se via como uma princesa diante de Deus, colocava ela como uma princesa no reino dele. Olha que coisa linda, sabe? Eu nunca ia imaginar, nunca ia imaginar que Deus dissesse pra mim assim, eu te vejo dessa forma, do jeito que ele me mostrou. Nunca, gente, é surpreendente. Surpreendente. Se você tá num nível espiritual, que você já tá buscando mais essa intimidade com Deus, já tá buscando mais esse outro nível de relacionamento, esse nível de relacionamento muito mais íntimo com Deus, e você tá entendendo que você tá se enxergando de uma maneira que não é legal, tá vindo sentimentos dentro de você que você nunca teve, tá na hora de você perguntar para Deus como ele te enxerga. Porque o que ele vai mostrar para você vai ser algo tão surpreendente que você vai mudar totalmente a maneira como você se enxerga diante de Deus. Vai mudar totalmente as suas orações, vai mudar totalmente a maneira como você se relaciona com Deus, porque Deus enxerga a gente de uma maneira tão linda, sabe? Tão linda, tão preciosa, que essa imagem nunca mais vai sair da minha cabeça. Nunca mais. E pra mim, assim, Jesus, ele é tão importante e ele é tudo na minha vida. Deus é tudo na minha vida, o Espírito Santo é tudo na minha vida, essa presença, essa intimidade que eu tenho com eles, de que eles participam da minha vida de forma integral o dia todo. Eu converso com eles, gente, eu bato papo com Deus. Não tenho vergonha de dizer não. Eu bato papo com Jesus, digo, Jesus, vem cá, não sabia que isso tinha acontecido. Sabe, eu vi o pastor falar que o próprio Satanás entrou em Judas, né? Que era uma missão tão importante que ele resolveu não terceirizar. Ele mesmo entrou em Judas. Que babado, Jesus, verdade que foi isso que aconteceu mesmo. Nossa, não sabia dessa. Gente, bato altos papos com Jesus. É como se ele fosse meu amigo e tivesse sentado do meu lado. Altos papos. Tá tocando meu interfone. Gente, um beijo. Espero ter ajudado muito vocês com isso e até mais. Beijão. Bora lá.